Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura da sogra de Pedro. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Diversas curas. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Galiléia. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: Todos te procuram. Disse-lhes: Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Primeiramente, teve de ser encerrada a língua serpentina, para que não mais espalhasse o veneno. Em seguida, a mulher, que fora seduzida em primeiro lugar, teve de ser curada da febre da concupiscência carnal. Por isso se diz: E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André. Teofilacto. Retirou-se, pois, como era costume no sábado, por volta da tarde, para a casa dos discípulos para comer. Mas aquela que devia servir estava tomada pela febre. Por isso se segue: a sogra de Simão estava de cama com febre. Pseudo Crisóstomo. Os discípulos, por sua vez, como que esperando receber daí algo de proveitoso e não esperando a noite, suplicavam que a sogra de Pedro fosse curada. Por isso se segue: e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. São Beda. No Evangelho de Lucas está escrito que pediram-lhe por ela. Ora, solicitado, ora espontaneamente, o Salvador cura os doentes, mostrando que também favorece sempre as preces dos fiéis contra as paixões dos vícios, e que, por vezes, ou concede-lhes a compreensão daquilo que não compreendem de modo algum, ou, aos que pedem piedosamente, perdoa aquilo que não foi compreendido, de acordo com o que pede o salmista. Quem é que adverte, não obstante os seus deslizes? Purifica-me dos que me são ocultos. Por isso, cura também aqui ao ser solicitado. Segue-se. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. Teofilacto. Por isto, indica-se que se alguém se debilita, será curado por Deus se servir os santos por amor a Cristo. São Beda. Uma vez que acumula maximamente aos sábados os dons de sua medicina e de sua doutrina, ensina que não está sob a lei, mas acima da lei, que não escolhe o sábado judaico e que o repouso é amado pelo Senhor, se aplicando-nos à salvação das almas.
guardamo-nos do trabalho servil, isto é, de tudo aquilo que é ilícito. Segue-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. A saúde conferida pelo Império do Senhor retorna imediatamente acompanhada de tal força que, ato contínuo, ela apresenta-se para servir os que a ajudam. Se, por outro lado, dissemos que, do ponto de vista moral, o homem libertado do demônio significa a alma purificada do pensamento impuro, convenientemente, a mulher curada da febre pelo Império do Senhor manifesta a carne refreada do fervor de sua concupiscência, pelos preceitos da continência. Pseudo-Jerônimo. A febre, com efeito, significa a intemperança da qual nós, filhos da sinagoga, pela mão da disciplina, somos curados com a elevação do desejo e servimos à vontade daquele que nos cura. Teofilacto. Tem febre aquele que se encoleriza, de modo que, pela ira, desenfreado estende a mão. Mas, se a razão retém sua mão, ele se ergue e assim a razão serve. Porque as turbas consideravam que a ninguém era lícito curar em dia de sábado. Esperavam o pôr do sol para levar a Jesus os que deveriam ser curados, por isso segue. Ao entardecer, quando o sol se pôs, e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades. Pseudo-Crisóstomo. Pelo que se diz muitos, é necessário compreender todos, de acordo com o costume da Escritura. Teofilacto. Ou, diz muitos, porque havia alguns infiéis que não foram curados por causa de sua incredulidade. Curou, portanto, muitos, isto é, aqueles que tinham fé. Segue-se. Expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Pseudo-Agostinho. Os demônios, com efeito, sabiam que ele era o Cristo que havia sido prometido pela lei, pois viam nele todos os sinais que os profetas haviam dito. Ignoravam, no entanto, o mistério de sua divindade, assim como seus príncipes. Se, pois, o conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da Majestade. São Beda. Aquele, pois, que, fatigado pelo jejum de 40 dias, o diabo soube que era homem, mas que não teve forças para, por meio da tentação, provar se era ou não filho de Deus, agora, pelo poder de seus sinais, é reconhecido, ou antes suspeitado pelo diabo como filho de Deus. Portanto, ele não persuadiu os judeus a crucificá-lo por julgar que não fosse filho de Deus, mas porque não previu que deveria ser condenado por sua morte. Teofilacto. Por isso, no entanto, não permitia que os demônios falassem, ensinando-nos a neles não crer, mesmo quando dizem a verdade. Com efeito, se encontrarem alguns que neles crerem, misturarão mentiras com verdade. Pseudo-Crisóstomo. E Lucas não contradiz o que aqui é dito ao dizer que de muitos saíam os demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Pois ele acrescenta: mas ele repreendia-os severamente e impunha-lhes silêncio. Marcos, com efeito, passando por muitas coisas de modo abreviado, fala a respeito do fim do que foi dito anteriormente. São Beda. De outra parte, em sentido místico, pelo pôr do sol indica a paixão e a morte daquele que disse: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E sendo já posto o sol, mais possessos e enfermos são curados do que antes, pois aquele que, vivendo temporalmente na carne, instruiu poucos dos judeus, depois transmitiu a todos os povos pelo orbe terrestre os dons da fé e da salvação. Pseudo-Jerônimo. Já a porta do reino é, em sentido moral, a penitência com a fé, que opera a cura de muitas enfermidades, e, com efeito, são variados os vícios com os quais adoece a cidade deste mundo. Teofilacto. Depois de curar os enfermos, o Senhor se retira à parte. Daí se diz: de madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto, pelo qual nos ensinou a não fazermos algo para aparecer, mas,
mesmo se operarmos algo de bom, a não divulgá-lo. Segue-se. E ali orava. Pseudo Crisóstomo. Não porque precisasse de oração, com efeito, era ele quem recebia as orações dos homens, mas, fazendo-o de modo econômico, tornou-se para nós um modelo de boa ação. Teofilacto. Mostrou-nos com efeito que, se fizermos algo de bom, devemos atribuí-lo a Deus e dizer-lhe que toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto e desce de ti. Segue-se. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. Pseudo Crisóstomo. Lucas, por seu turno, diz que as turbas aproximaram-se de Cristo e que disseram o que Marcos aqui diz que os apóstolos disseram, acrescentando: e quando acharam, disseram-lhe: todos te procuram. Mas não se contradizem, pois Cristo recebeu também, depois dos apóstolos, a turba ardente para abraçar seus pés. Recebeu-os com alegria, mas queria despedi-los, para que também os demais fossem partícipes de sua doutrina, uma vez que não permaneceria muito tempo no mundo. E por isso se segue, disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali. Teofilacto. Passou, pois, para aqueles que mais necessitavam, pois não convém encerrar a doutrina em um só lugar, mas sim dilatar seus raios por toda parte. Segue-se, pois foi para isso que eu saí. Pseudo Crisóstomo. No qual manifesta o mistério do aniquilamento, isto é, da encarnação e o domínio de sua divindade, quando afirma que veio espontaneamente ao mundo. Lucas, de outra parte, diz: para isso foi enviado, anunciando a distribuição e a boa vontade de Deus, Pai, no tocante à encarnação do Filho. Segue-se. E foi por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas. Santo Agostinho. Nesta pregação, que se diz que o Senhor levou a toda a Galiléia, compreende-se também o discurso do Senhor proferido na montanha, e que Mateus recorda e que Marcos, de um modo geral, não recorda nem diz nada a ele semelhante, senão que retomou, de modo não encadeado, mas espalhado, algumas sentenças que o Senhor disse em outros lugares. Teofilacto. A doutrina ele misturou à ação. Com efeito, ao pregar, logo em seguida expulsou os demônios. Segue-se. Expulsando os demônios, pois, se Cristo não mostrasse milagres, não creriam em seu discurso. Assim também tu, depois da doutrina, trabalha, de modo que teu discurso não seja vão em ti. São Beda. Em sentido místico, se pelo pôr do sol se retrata a morte do Senhor, por que não se encararia pelo romper do dia a sua ressurreição? Pois, pela sua clara luz, ele transferiu-se para o deserto dos gentios, onde, em seus fiéis discípulos, permaneceu orando, já que ele excitava seus corações pela graça do Espírito Santo para a virtude da oração. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,